pessoal, boa noite. E aí, finalmente, cheguei com os vídeos de exercício para estatística inferencial. Vocês estão me pedindo muito esses exercícios, mas final de semestre é bem corrido, mas eu não podia deixar de deixar aqui registrado alguns exercícios para vocês relembrarem os exercícios que nós fizemos em sala de aula. Então, lembrando que aqui nós não vamos falar sobre a teoria, embora eu vá pegar muito no pé de vocês na interpretação dos resultados, ok? Mas eu não vou ficar falando de teoria aqui. É só a resolução do exercício em si, como que é feito. Para que a gente faça os exercícios, então, eu peço para que vocês tenham em mãos papel, caneta, calculadora, tabela Z e tabela T. Para quem não é meu aluno, eu vou deixar aqui no link, um link na descrição para ter acesso à tabela Z e à tabela T e o formulário também que eu utilizo em sala de aula, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar de um exercício para intervalo de confiança. Então, nós vamos ver o primeiro caso que a gente vê sempre, que é o intervalo de confiança para a média, com um desvio padrão populacional conhecido, tá? Então, esse é o caso mais básico, mais tranquilo. Eu vou deixar aqui registrado para vocês um exercício para esse caso, ok? Olha lá o exercício que nós temos. Então, uma máquina automática de refrescos é regulada de modo que a quantidade suprida de cada vez tenha distribuição aproximadamente normal, com um desvio padrão de 1,3 decilitros. Determinar o intervalo de 96% de confiança para a quantidade média de todos os refrescos servidos, sabendo que uma amostra de 30 copos de refresco acusou conteúdo médio de 21 decilitros. Beleza, então nós temos aqui a nossa situação problema, ok? E aí a gente precisa fazer primeiro a interpretação aqui do texto, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é que deve ser feito, né? O que a gente tem que fazer para esse exercício? Então, primeiro, vamos só fazer um review aqui do problema. Ele tem a máquina automática de refrescos e ele quer saber a média da quantidade que ele coloca em cada copo, né? Como ele não consegue verificar todos os copos que ele serve, o que ele vai fazer? Ele quer construir, então, um intervalo de confiança para essa média, tá? Como que a professora entendeu isso? Primeira coisa que a gente pode ver são as palavras intervalo e a outra palavra ali, média, tá? Então, por quê? Toda vez que a gente olha para um exercício de inferência estatística, alguns alunos têm muita dificuldade de entender o que deve ser feito, tá? Então, professora, não sei se é para construir um intervalo de confiança ou se é para construir um teste de hipótese. Aqui, gente, fica bem claro que nós precisamos, então, determinar o intervalo, tá vendo? Então, tem sempre a palavrinha que vai dar lá o gatilho para você decidir o que deve ser feito nesse exercício. Então, determinar o intervalo de 96% de confiança. Outra dúvida muito frequente nos exercícios de estatística inferencial é para qual parâmetro nós estamos calculando, o intervalo ou o teste de hipótese, que no caso o intervalo. Então, na nossa disciplina, nós vemos o intervalo de confiança para a média populacional e para a proporção populacional. No caso desse exercício, ele está pedindo o intervalo de confiança para a quantidade média. Então, também vai estar escrito o parâmetro que ele está estudando, tá, gente? Então, procurem, leia e interprete, que vocês vão entender o que é para ser feito e para que parâmetro é para ser feito, ok? Então, aqui nós vamos
construir um intervalo de confiança para a média, beleza? Está escrito no nosso enunciado. Segunda questão que nós precisamos prestar atenção aqui é que eu vou fazer com vocês umas anotações das nossas informações do que o exercício nos deu, né? Mas a coisa mais importante que a gente vai ter que prestar atenção aqui é que, olha só o recadinho que eu deixei ali. Reparem que aqui o desvio padrão populacional é conhecido. Portanto, o exercício fala sobre ele separado das informações amostrais. Gente, por que eu deixei esse comentário e eu até grifei ali onde está o desvio padrão? Porque é uma questão que a gente precisa saber se a gente conhece ou não o desvio padrão populacional. Né? A gente já discutiu em que casos são possíveis, mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que eu quero deixar registrado nesse vídeo, é que existem algumas formas de interpretar, de encontrar o esquema que foi escrito, enunciado, para que a gente faça a interpretação se é o desvio padrão populacional ou se é o desvio padrão amostral, tá? Então, o que eu falei? Ele é esse desvio padrão que tá escrito aqui, que é o desvio padrão de 1,3 decilitros, ele é o nosso desvio padrão populacional. Por quê? Porque ele está escrito lá junto com a informação da nossa distribuição amostral. Então, a gente sabe que a nossa variável se comporta dessa maneira, né? Se comporta com distribuição aproximadamente normal e tem esse desvio padrão. Se esse desvio padrão fosse, estou abrindo um parênteses aqui, hein? Se esse desvio padrão fosse uma informação amostral, esse desvio padrão viria junto com a informação da nossa média amostral, que está escrita ali na nossa última frase do enunciado. Então, ela estaria ali, ó, logo após os 21 decilitros. Então, seria conteúdo médio de 21 decilitros com desvio padrão de... E aí, sim, esse desvio padrão seria um desvio padrão amostral. Mas não é o que acontece aqui, né? Então, nós temos o desvio padrão populacional, tá? Então, essa é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está resolvendo exercícios de estatística inferencial. Bom, entendendo essa parte, agora nós podemos ir para a parte onde nós anotamos as informações do nosso enunciado. Gente, eu pego muito no pé dos meus alunos que a gente precisa fazer uma caixinha com as informações dos enunciados. Então, faça dessa forma igual eu coloquei aqui para vocês. Tá? Então, vamos preencher aqui junto comigo. Eu vou preencher na mão, tá? Não vou fazer, não tá digitados os dados, então vou estar escrevendo aqui junto com vocês. Então, olha só. Uma máquina automática de refrescos é regulada de modo que a quantidade suprida de cada vez tenha distribuição normal com desvio padrão de 1,3 decilitros. Então, esse desvio padrão nós já discutimos, que é o desvio padrão populacional. Então, eu vou escrever aqui o nosso... Gente, deveria aparecer aqui. O nosso sigma, que é 1,3 decilitros. Tá? Eu não vou ficar colocando medida aqui, não, tá? Outra informação, ele pede para calcular um intervalo de 96% de confiança. Então, a confiança para nós é 1 menos alfa por cento. Então, nós temos aqui 96%. Tá? Consequentemente, se o nosso alfa, se 1 menos alfa é 96%, o nosso alfa é quanto? É 4%. Vocês concordam comigo? Ou, né, 0,04. Gente, não liguem muito para minha letra aqui, tá? É a primeira vez que eu estou utilizando o Paint para escrever... Paint não, PowerPoint para escrever aqui. Outra informação que nós temos para a quantidade média de refrescos, sabendo que uma amostra de 30 copos, então nós sabemos que foi realizada uma amostra, foi retirada uma amostra de 30 copos, então o nosso N, que é o nosso tamanho amostral, é 30.
E essa amostra nos forneceu uma média de 21 decilitros. Então, nosso X barra é 21,0 decilitros. Então, aqui nós temos todas as informações que o nosso exercício nos deu. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós temos que decidir a fórmula que nós vamos utilizar para resolver o nosso exercício. Então, vamos procurar no nosso formulário qual que é a fórmula que a gente tem que utilizar. Então, olha lá, nós estamos com um formulário, né, que está disponível aqui no link da descrição, está na descrição, e nós vamos escolher a fórmula que nós vamos utilizar para construir esse intervalo de confiança. Então, esse formulário aqui, a gente tem a parte do intervalo de confiança e do teste de hipótese. O que a gente tem que fazer é construir, então, um intervalo de confiança. Então, a gente vai olhar essa primeira parte. O nosso intervalo de confiança é para qual parâmetro? É para a média, né? A gente já discutiu isso. Então, intervalo de confiança para a média populacional. Então, pode ser um desses três casos, um desses três primeiros casos. A próxima informação que nós precisamos observar, né, o nosso próximo argumento, é se o desvio padrão populacional é conhecido ou se ele é desconhecido. No caso, o nosso desvio padrão populacional é conhecido. Então, nós temos o primeiro caso aqui. Então, nós só temos esse caso aqui para desvio padrão populacional conhecido. Então, a gente utiliza essa fórmula, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui e vou colar lá no nosso material. Então, olha só, nós colamos aqui a nossa fórmula, né, do intervalo de confiança para média com o desvio padrão populacional conhecido. Então, essa é a fórmula que nós vamos ter que resolver para encontrar o intervalo que a gente deseja. Então, vamos trocar as informações que a gente já tem aqui na nossa forma. Então, intervalo de confiança para a média. Ó, não pode esquecer desses detalhes. Qual que é o nível de confiança? 96% é igual a quanto? Quem que é X barra? É o 21 decilitros. Beleza. Mais ou menos o Z de alfa sobre 2. Eu já vou ensinar vocês como que a gente procura o Z de alfa sobre 2, beleza? Já a gente desenha ali. Vezes, quem que é sigma? Sigma é 1,3, dividido, né, por raiz de N, que é 30, beleza? Então, para nós resolvermos nossa continha aqui do intervalo de confiança, a gente só precisa descobrir quem que é esse Z de alfa sobre 2. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Desenhar a nossa região aqui que a gente precisa descobrir o valor de Z. Então, aqui, ó, não reparem que eu vou tentar fazer uma curvinha simétrica. Acho que ficou ok, né? Então, temos aqui a nossa região. Gente, imaginem uma curva simétrica, tá? E aqui nós temos que 96% de confiança e, consequentemente, nas nossas caudas, nós temos alfa sobre 2%. Seria a significância. O alfa é quanto mesmo? É 4%. Então, 4%. Alfa sobre 2 vai ser quanto, então? 0,02. Então, quer dizer que cada regiãozinha dessa vale 2%. Então, essa região aqui equivale a 2%. Essa outra região aqui também equivale a 2%. E aí, eu preciso descobrir o valor de menos Z de alfa sobre 2, que delimita essa região, e o valor de Z de alfa sobre 2, que delimita essa outra região aqui. Como que nós vamos proceder? Nós vamos procurar esse valor lá na tabela
distribuição normal. Então, nós precisamos encontrar o valor de menos z de alfa sobre 2, que deixa 2% abaixo. Lembrando que o valor da nossa tabela, que a nossa tabela da distribuição z, nos fornece a área abaixo do valor de z. Então, é só olhar, é só procurar mesmo na tabela os 2%, né? 0,02, o valor mais próximo de 2%. Então, qual que vai ser esse valor? Vou abrir aqui a tabela Z e, lembrando, gente, a gente tem que procurar aqui no corpo da tabela, porque ele vai me dar o equivalente à área que a gente deseja, tá? Então, o valor mais próximo de 2%, se eu não me engano, é este daqui, ó. Olha só, 0,0202. Esse é o mais próximo que a gente chega de 2%, tá? Não se preocupem, gente. Essa tabelinha aqui, ó, vai do 0 ao 1 em ordem crescente, só que ela é um formato de um mangá aqui, né? Segundo o meu aluno, que ela é o contrário. Mas, então, não é tão difícil de encontrar os valores, porque está em ordem crescente. Então, olha só, é 0,0202. E aí, vou procurar aqui, né, quem que é o valor de z que deixa 2% abaixo ali na minha curva. Então, vou vir aqui na minha linha e olhar. Menos 2,0. E qual que é o valor da minha coluna? 5. Então, quer dizer que o valor de z é menos 2,05. Quer dizer que aqui é menos 2,05. E aí, gente, consequentemente, pela propriedade da simetria, aqui também é 2,05, beleza? Temos aqui o valor de z. E aí, é só substituir o valor de z aqui na nossa continha, tá? Nosso intervalo de confiança. E vai ser quem aqui, ó? 21, mais ou menos 2,05, que multiplica 1,3 dividido por raiz de 30. E aí, a gente vai fazer essa continha. Então, a gente faz 21 menos 0,48 e 21 mais 0,48. E aí, então, ó, menos e mais, ok? E aí, a gente termina aqui o nosso intervalo de confiança. E aí, gente, agora é só fazer a interpretação. Então, o que significa aqui o nosso intervalo de confiança? Olha só, significa, quer dizer que com 96% de confiança, podemos dizer que a verdadeira média de refrescos servidos está no intervalo, ou está entre, né, de 20,52 a 21,48 decilitros, ok? Então, quer dizer que com 96% de confiança, a verdadeira média, né, a média populacional, encontra-se dentro deste intervalo. E é isso, gente. Nosso intervalo de confiança é assim. Deixem as sugestões de vocês aí nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o joinha aí, que me ajuda bastante, me estimula a gravar mais vídeos para vocês. Até mais!